A paz do Senhor Jesus, amém? Manhã alegre, não é verdade? Meu coração ficou saltitando de alegria quando está chegando à igreja. Vi um carro parado, o coração acelerou. Encontrei com a dona Neuza na porta, o coração disparou. Falou, oh, Jesus. Aí ela me deu assim aquela grata notícia. Falou, o pessoal está aqui hoje, vai louvar a Deus. Oh, meio me enchi de alegria. De rever os irmãos tão amados, tão queridos, estando aqui conosco para partilhar nessa manhã da palavra de Deus. Mas, querido, vamos orar para mais um momento? Nós percebemos a presença de Deus nesse local, em meio ao louvor, à adoração, como Deus faz presente nessa manhã. E eu creio no meu coração que tem algo específico para cada coração nessa manhã. Sempre ele tem, mas há dias que parece que Deus move de uma maneira especial, de uma maneira específica, de uma maneira, vamos dizer assim, individual, com cada coração, com cada vida. Essa é a impressão que eu tenho no meu coração nessa manhã. Então, se você puder, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, tudo que o Senhor já tem ministrado sobre nossas vidas, Senhor Pai, no momento do louvor, da adoração, na ministração do dízimo, da oferta, Pai, da Tua palavra, Pai, da presença maravilhosa do Teu doce Espírito Santo, Pai, que está em nós, Senhor, e que percebemos, Senhor Deus, de uma maneira tão poderosa nessa manhã, Senhor. Assim como um dia Salomão consagrou o templo e a Tua nuvem de glória, Pai, desceu sobre aquele templo de maneira que os sacerdotes não podiam ter-se em pé, Pai. Assim percebemos, Senhor Deus, uma porção da presença do Senhor já nesta manhã, Pai. A Tua nuvem de glória vindo sobre cada um de nós, nos enchendo, nos fortalecendo, nos alegrando, Senhor Deus querido, retirando, Senhor Deus querido, da nossa mente das preocupações, Senhor, retirando, Senhor Deus querido, da nossa mente das dificuldades, da adversidade, Senhor Deus, mas nos levando, Senhor Deus, para a Tua presença, Senhor, os nossos olhares fitos nos mais altos céus, Senhor, ó Deus, ansiando, desejando, Senhor Deus querido, mais de Ti, Pai, mais da Tua presença, mais da Tua palavra nessa manhã, Senhor. Por isso, Senhor, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já realizou, Pai, mas queremos declarar, Pai, que nós queremos mais, nós desejamos mais nessa manhã, Senhor. Queremos, Senhor Deus querido, transbordarmos, Senhor Deus querido, da Tua presença, da Tua palavra, Senhor Deus, nessa manhã, Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, na medida exata, adequada, Senhor Deus, do nosso coração, Pai. Não queremos ouvir aquilo que nós gostaríamos, Senhor, mas queremos ouvir aquilo que nós necessitamos nessa manhã, Pai, porque sabemos, Pai, que a Tua palavra é verdade, Senhor, que quando ouvimos a Tua palavra, Pai, ela cumpre o propósito, Senhor, e quando ela cumpre o propósito, Senhor, nós vemos os frutos, Senhor Deus, sendo manifestos, Senhor, em nossas vidas, Pai, e através das nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, continua ministrando, Pai, sobre cada um de nós nessa manhã, Pai, e que o Teu Espírito Santo encontre toda a liberdade, Pai, em nossas vidas, Senhor, para agir, para operar, Senhor, de maneira tremenda e poderosa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos partir de segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. Beto, glória a Deus pela tua vida, querido. Estava ali olhando, falei, será que é o Beto mesmo? Glória a Deus, Deus abençoe a sua presença nessa manhã em nome de Jesus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amém? Só alguns? Mais alguns. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Até o versículo 4, queridos. Quando nós olhamos para a segunda carta de Pedro, o intuito, a característica desta carta é combater os falsos ensinos, combater aqueles que vinham para distorcer, para corromper a palavra de Deus. E quando ele escreve para aos irmãos que alcançaram uma fé igualmente preciosa. E quando ele escreve essa carta, o gnosticismo está forte, e eles estão ensinando que buscar o conhecimento, mas sem ter um compromisso com leis morais, sem buscar a santidade, sem buscar a retidão. Então eles faziam uma confusão, onde serve-se a Cristo, mas vive-se como se bem entender. Dá-se vazão às paixões carnais, naturais, da carne, da alma do homem, e vivamos dessa forma. Era esse o ensino, esse falso ensino que eles traziam. Desprezavam a lei moral. Então Pedro, ele vai escrever essa carta com esse intuito de alertar, de corrigir, de trazer instrução à igreja, ao povo de Deus. E aí então Pedro, ele vai escrever, ele vai começar a se apresentar. Quando ele fala lá, Simão Pedro, Simão não é um termo muito usado, o nome dele, mas é um termo que em aramaico significa Simeão. Então ele vai se apresentando, Simão Pedro, para dar uma autenticidade da autoria da carta, para dar uma autenticidade às escrituras divinas, às escrituras sagradas. E então aí ele diz assim, eu Simão Pedro, servo, aquele que serve, aquele que anda com o Senhor, aquele que auxilia, aquele que é submisso à vontade do Senhor, aquele que por amor decidiu estar junto com o Senhor Jesus Cristo. Então primeiro ele se apresenta como servo de Deus, como alguém que está servindo ao reino de Deus. E então ele diz assim, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Quando ele se diz apóstolo, então ele primeiro diz, olha, eu sou servo do Senhor, servo como vós outros. E depois ele diz, mas também sou apóstolo, também sou um embaixador do Evangelho, também sou um colaborador para a plantação ou implantação das igrejas, também sou aquele que zelo pela casa de Deus. Então Pedro ele vai dizendo, além de servo, sou um colaborador, sou um embaixador de Cristo sobre a face da terra. E ele vai assim se apresentando. E aí então ele diz assim, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos a respeito de fé, nós falamos do quê? Do firme fundamento, da certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé a qual o livro de Hebreus diz que sem ela ninguém pode agradar o coração de Deus. A fé que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E aqui Pedro diz, a fé igualmente preciosa, uma fé valorizada, uma fé que tem um valor, uma fé que é alcançada através do crer na palavra de Deus. Quando nós voltamos a alguns livros atrás, nós vamos ver que a palavra de Deus diz assim, que a prova da vossa fé, ela é muito mais preciosa. O que é preciosa? A prova ou a fé? Não, a fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Então a palavra de Deus vai nos mostrando que essa fé é uma fé preciosa, e ela excede ao valor do ouro, ainda que mais refinado. Ainda que ele esteja no seu maior estado de pureza,
a minha fé, a tua fé sobre a palavra de Deus, na pessoa e no caráter de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro e do que a prata. Então ele vai fazendo esta referência, que a fé que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, ela é mais preciosa. E ele diz também que alcançaram esta fé pela justiça do nosso Deus, pelo que Jesus já nos fez. Se nós voltarmos na segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, se você puder abrir comigo, em nome de Jesus, no capítulo 5, olha o que diz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando nós chegamos no versículo 21, a palavra de Deus diz assim, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por quê? Porque pela cruz, pelo sacrifício da cruz, a barreira que nos estava posta entre nós e Deus, o caminho que era inacessível até a presença de Deus por conta dos nossos pecados, da nossa natureza corrompida, por causa da nossa condição de pecadores. Essa muralha ela é destruída pelo sacrifício da cruz ao Calvário. E pelo sangue de Cristo se abriu um novo e vivo caminho. E então Deus, na sua infinita graça, amor, misericórdia e justiça, Ele abre um novo e vivo caminho para que todo aquele que nele crê possa se achegar até Deus por meio da fé. E então, aquele que recebe da palavra de Deus, que nasce de novo, que nasce da água e do Espírito, as coisas velhas são passadas, aquela vida de pecado, aquela vida separada, aquela vida que vivíamos na concupiscência dos olhos, no desejo da carne, isso já não nos dá mais prazer, isso também já não nos traz mais condenação. Por quê? Porque nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, e que nós entramos pelo novo e vivo caminho, e nós não olhamos mais pelo que o mundo pode nos ofertar, nos oferecer, mas nós fixamos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, no autor da vida, Cristo Jesus, o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós passamos a viver pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós olhamos para a palavra de Deus e Ele vai dizendo que essa fé, ela é preciosa, e que quando nós cremos, a justiça de Deus, ela se manifesta em nós, e deixamos de ser inimigos de Deus, e passamos a ser amigos de Deus. Deixamos de ser criaturas, apenas gerados, formados do pó da terra, de sermos alma vivente, e nos tornamos filhos de Deus em poder e em autoridade sobre essa terra, e nos tornamos espíritos vivificados pelo nosso Senhor e nosso Redentor Jesus Cristo. E nós agora temos a oportunidade de nos achegarmos à presença do Pai e falarmos com Ele face a face, e colocarmos diante dele as nossas petições, e colocarmos diante dele a nossa gratidão, e nos colocarmos diante dele em reverência e em adoração. Por quê? Nós somos lavados, nós somos remidos. A marca do sangue do Cordeiro está sobre aquele que confessa o nome de Cristo Jesus. E aí então no versículo 2, e aí ele diz assim também, ainda no versículo 1, algo extremamente importante, que diz que pela justiça, e ele diz assim, do nosso Deus e Salvador. E aí ele diz quem é? Jesus Cristo. Enquanto muitos ainda tentam dizer que Jesus Cristo não passa de apenas mais um profeta, quanto muitos olham e reconhecem Jesus Cristo apenas como um grande profeta, como um homem que passou sobre essa terra, muitas vezes muitos dizem que não passa apenas de uma lenda, de uma história contada, de uma história inventada pelos homens para arrebanhar pessoas, para enganar pessoas. Pedro está dizendo que Jesus Cristo, Ele é Deus, que Jesus Cristo, Ele é Salvador, que Jesus Cristo, Ele é Senhor
sobre todos e sobre todos os que o confessam, sobre a sua vida, o seu senhorio. Então Jesus Cristo, Ele é o Deus encarnado, Ele é o Verbo de Deus que fez carne, Ele é o Verbo de Deus que nos foi enviado pelo amor do Pai, para fazer o quê? O sacrifício da cruz. Então Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é Senhor. E aí ele diz assim, versículo 2, a graça e paz vos sejam multiplicadas. O que Pedro está dizendo? A graça, o favor imerecido, aquilo que o homem não merecia, ele realizou. Aquilo que o homem não podia apresentar diante de Deus, um sacrifício perfeito, santo, completo diante de Deus. Cristo Jesus, ele vem na forma de servo, semelhante ao homem, para entrar na presença do Pai e oferecer um único e suficiente sacrifício diante do trono de Deus, para resgatar homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, pelo seu sangue. O favor é merecido. E ele diz assim, a paz, a comunhão, a intimidade com Deus, a possibilidade de falar com o Senhor, a possibilidade que Moisés tinha, a palavra de Deus nos relata, que ele falava com Deus face a face do Senhor, a possibilidade de Abraão, de nós sermos chamados amigos de Deus, de andarmos, de fazermos a vontade de Deus, de abrirmos mão da nossa própria vontade, para fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E então Deus está aí, Deus está falando através de Pedro, dizendo, pelo favor imerecido e pela paz vos sejam multiplicadas. E aí Pedro então ele vai dar o quê? O caminho, para que a graça nos alcance, para que a paz do Senhor nos inunde, para que nós tenhamos acesso. E aí então ele começa a apresentar o caminho, não um novo caminho, mas o caminho. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus Cristo. E para nos adentrarmos a essa graça maravilhosa, a paz que é derramada em nossos corações, ele diz assim, para que sejam multiplicadas. E como ela vai se multiplicar? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É conhecendo a Deus. E como conhecendo a Deus? Como conhecendo a Jesus Cristo? Em intimidade. É se debruçando sobre a palavra de Deus. É buscando conhecer a palavra de Deus. Porque quando deixamos de buscar a palavra de Deus, de conhecer o que está escrito nas Sagradas Escrituras, nós incorremos no risco, no perigo de sermos levados por qualquer tipo de filosofia, pelas vãs sutilezas, pelas histórias. Somos levados por caminhos como a moinha é levada pelo vento, por toda a roda de ensinamento e de doutrina. Mas quando nós buscamos o conhecimento de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, nós temos o prazer na sua lei, e nela passamos a meditar de dia e de noite. E quando meditamos de dia e de noite, o desejo, o anseio pela presença de Deus, ela cresce em nós. E à medida que nós buscamos o conhecimento, a nossa fé ela é aumentada, ela é multiplicada. Nós passamos a ter intimidade com Deus, nós passamos a compreender que nós nos identificamos com Cristo na cruz, nós aprendemos que Ele nos substituiu naquela morte horrenda. E que hoje, pela identificação e pela substituição, hoje nós temos paz com Deus, hoje nós temos uma vida abundante colocada diante de nós, hoje nós podemos nos alimentar do pão vivo que desce do céu, que é a palavra de Deus, e quando nós nos alimentamos dessa palavra, desse pão vivo que desce do céu, nós nos fortalecemos, nós crescemos em estatura, em graça, em conhecimento diante do Senhor, encontramos graça diante dos olhos dos homens. Por quê? Porque a graça de Deus se multiplica sobre nós, porque a presença do Espírito Santo de Deus em nós, ela nos dirige. Por quê? Porque somos mais bonitos? Também. Porque somos os mais fortes? Em alguns casos. Mas por quê? O Espírito de Deus vai adiante de nós. Porque somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus.
E quando o Espírito diz, fala e falamos, não somos nós que operamos, mas é a palavra e o Espírito Santo que age e opera poderosamente. Quando o Espírito Santo diz, aquieta o teu coração, e aquietamos o nosso coração, o Espírito Santo vem e traz o bálsamo da paz, da alegria, da plena certeza e da convicção que Deus está na causa, que o Senhor está movendo o seu braço forte ao nosso favor. Por isso os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, amados. É isso que a palavra de Deus vem nos dizendo. É pelo conhecimento da Sagrada Escritura. Quando nós vamos lá em Oséias capítulo 4, o que diz a palavra de Deus? Olha, o meu povo, sabe por que o meu povo tem sido destruído? Porque lhes falta conhecimento, porque lhes falta entendimento. Quando nós vamos para Mateus 22, 29, a palavra de Jesus diz assim, olha, errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós não seremos destruídos. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós não erramos. Quando conhecemos as Escrituras, nós conhecemos do poder do nosso Deus, amados. Conhecemos da autoridade de Deus. Passamos a compreender a autoridade, que Jesus diz assim, todo poder e autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aquele centurião, quando chega para Jesus, ele diz assim, olha, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, basta uma palavra tua, porque ele sabia o poder e a autoridade que estava sobre Jesus, basta uma palavra tua e o meu servo será salvo. E aquela palavra foi enviada para curar. E quando ele chegou naquela sua casa, aquele que estava enfermo estava curado, estava saudável, porque ele creu em seu coração que a autoridade que estava sobre Jesus Cristo era o poder, a autoridade que vinha do Pai. Era o poder que para curar, para libertar, para salvar, para transformar vidas. Queridos, olha o que a palavra de Deus diz. Que quando nós buscamos a conhecer a Deus, nós passamos a experimentar dos mistérios ocultos de Deus. Você se lembra da passagem que quando os discípulos estão no barco e vem uma forte tempestade, ele diz, Senhor, Senhor, não te importa que pereçamos. E Jesus se levanta e diz, homens de pequena fé. E ele se diz, e ele aquieta o vento, ele faz o mar sossegar. E aqueles discípulos olham e dizem assim, quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? É Jesus Cristo, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que veio para fazer a vontade daquele que o enviou, é aquele que veio para manifestar o braço forte do Senhor, é aquele que veio para se manifestar, para se dar a conhecer aos seus, aos que o buscam, aos que o amam, aos que o desejam, queridos. Voltando ainda também no desafio à promessa no teatro, lembra-te dos discípulos do caminho de Emaús? Quando ele tomou o pão e o partiu e deu graças a Deus, os seus olhos se abriram e então eles reconheceram o Mestre se revelou a eles o reconheceram em que momento? No momento do partir do pão, no momento de se alimentar, no momento em que nós tomamos do pão vivo do céu, nós damos graças ao Pai, por conta do pão que nos foi enviada, e nós nos alimentamos do pão, os nossos olhos se abrem, e o Cristo, o Rei Redentor, Ele se revela a cada um de nós, na beleza da sua formosura, queridos. É pelo conhecimento, é pela busca, é pelo joelho dobrado, é com o rosto no pó, é clamando a Deus, é reconhecendo em todos os nossos caminhos e dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Querido, quando nós o buscamos, nós o encontramos. Quando nós a Ele clamamos, Ele nos responde, porque nós buscamos a um Deus vivo e verdadeiro.
Quando buscamos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós buscamos o Deus dos vivos, não o Deus dos mortos. Maria, ela vai buscar a Jesus, aonde? Dentre os mortos. E ela se encontra com Cristo ressurreto. Devo ter trocado o nome, Marta ou Maria Madalena. Estou bom para trocar nome ultimamente. Mas quando a mulher, vamos mudar assim, quando a mulher vai buscar a Jesus, tem perigo de errar. Ela vai buscar quem está morto. Mas ela encontra a cruz vazia, o sepulcro vazio e um Cristo ressurreto. Queridos, quando nós entendemos que a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, e recebemos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, o nosso coração não permanece vazio, porque Ele passa a habitar dentro de cada um de nós. E a sua palavra passam a ser escritas nas tábuas do nosso coração. E quando nós permitimos que as palavras de Cristo Jesus, do Deus Todo-Poderoso, sejam escritas nas tábuas do nosso coração, elas produzem um efeito poderoso, estrondoso em nossas vidas e através de nossas vidas, porque a palavra de Deus é a verdade, e a palavra que sendo a verdade, ela nos santifica, ela nos purifica, ela nos conforma com a sua imagem, com a sua semelhança. Nós passamos a exalar o bom perfume de Cristo, a refletir a imagem do Deus Todo-Poderoso. Nós começamos a manifestar o amor de Deus pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas, e o amor de Deus que é derramado em nós começa a impactar o coração daqueles que ainda não conhecem a Cristo. E quando passamos, as pessoas estendem o dedo e vão dizer: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Apenas pelo conhecimento da palavra de Deus, nós podemos experimentar, a vivenciar a vontade de Deus, a plenitude do reino de Deus. Pedro, ele vai trazendo esta palavra para a igreja, ele vai trazendo este ensinamento, esta revelação, para que nós busquemos, para que nós o amemos, para que nós o desejemos, queridos. Quando nós vamos a 1 Pedro capítulo 2, olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, a palavra de Deus diz assim, olha, vamos ler a partir do versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, engano, fingimento, inveja e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, queridos. Quando nós desejamos ardentemente, quando nós buscamos ao Senhor, nós o encontramos, querido. A palavra de Deus nos diz assim, conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Queridos, buscarem conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus, nos tira de uma vida infrutífera, de uma vida improdutiva, tira-nos de uma monotonia, de algo entediante. A vida do cristão não é algo monótono, repleto de rotinas, não, queridos, apenas de regras, de leis, de obrigações que têm que ser realizadas com peso, com sofrimento. Eu preciso orar, não, eu preciso ir na igreja, não, Jesus, eu preciso ler a Bíblia, não, queridos, tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que nós o desejamos, como a corça anseia pelas águas, assim anseiamos pelo Espírito de Deus. Como guarda a sentinela da noite, ele anseia pelo amanhecer do dia. Nós temos que desejar pelo resplandecer da glória de Cristo Jesus sobre nossas vidas, a cada dia, a cada amanhecer. É carregar a palavra de Deus com alegria, é servir ao Senhor com alegria, é celebrarmos ao Senhor com júbilo, com gratidão.
com renúncia, com entrega, queridos. Porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é ressurreição, ela é vida, ela é alimento, ela é refrigério, ela é água, ela é a cura. Oh, aleluia! Voltando para 2 Pedro, e ele diz assim, versículo 3, o seu divino poder, o poder que é exclusivamente de Deus, do Senhor, Ele nos deu tudo que diz respeito ao quê? À vida e à piedade. Já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Como que Ele nos deu? Novamente, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E ele continua dizendo, deste modo ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por eles vos torneis o quê? Queridos, olha o privilégio de quem estava morto, condenado às trevas, o privilégio de quem estava sem Deus nesse mundo, separado da comunidade de Israel, a aliança, sem esperança, sem alegria, e nos dá o privilégio de nós nos tornarmos o quê? Participantes da sua natureza divina, de sermos semelhantes a Ele, de compreendermos que se Deus é santo, nós desejamos ser santos como Ele é, de que Deus é justo e nós queremos ser justos no Senhor, porque Ele fez justiça em nós. E assim como Ele é, nós queremos ser, de andarmos como Ele é. E como o seu caráter é reto, nós desejamos ter um caráter reto. De termos a mente de Cristo. De pensarmos a todo momento nas coisas que são celestiais e não terrenas. Nas coisas que são eternas e tampouco esquecemos as coisas que são passageiras, são momentâneas, queridos. Não é ser alienado das responsabilidades como um cidadão em meio a uma sociedade, mas é saber que nós somos peregrinos, forasteiros nessa terra, e que pelo conhecimento da palavra de Deus nós caminhamos para a morada celestial, que somos participantes dessa natureza divina, que fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em submissão, em retidão. Oh, aleluia! Havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. E aí então, querido, quando nós buscamos o conhecimento, e nós vamos olhar a palavra de Deus, ele vai dar uma lista de algumas características para nós acrescentarmos à nossa fé, com o objetivo de nós não sermos infrutíferos nem ociosos na obra do Senhor, queridos. Quando nós buscamos o conhecimento do Senhor, o Senhor vem ao nosso encontro. Quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, o Senhor nos dá direção. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós o encontramos, queridos. Davi, ele vai dizer assim para o Senhor, Senhor, retire isso tudo, só não retire de mim o teu Espírito. Os discípulos, quando eles ouviram uma palavra dura, uma palavra pesada, Jesus olha para eles e diz assim, vocês também querem ir embora? Pode ir. E o que os discípulos responderam? Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida. E eles decidiram ficar com o Mestre, com o Senhor, seguir o seu Mestre, de serem servos, de se transformarem em testemunhas fiéis, e testemunhas arremete para Marte, e Marte é aquele que morre por aquilo que ele crê, por aquilo que ele acredita. E nós olhamos para Estevão, e ele morreu por aquilo que ele cria, porque ele sabia o Deus a quem ele cria. E quando nós temos a convicção e a certeza no Deus a quem nós servimos, nós o buscamos, nós nos prostramos, nós abrimos mão de
tudo que nos é oferecido para alcançarmos o que Deus tem para cada um de nós. Nós abrimos mão dos tesouros da terra para juntarmos tesouros no céu. Nós abrimos mão da nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos chamou. Nós renunciamos à nossa vida para viver a vida abundante de Cristo Jesus, o Senhor, porque morremos com Ele no batismo, mas ressurgimos com Cristo para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, meu amado. É buscar ao Senhor, é buscar o conhecimento, é se prostrar diante dEle a cada dia. Errei, pequei. Vamos lá, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão, vamos esquecer das coisas que para trás. Quem está comigo? Podemos arrumar um monte de desculpas, podemos arrumar um monte de argumentos para dizer para o Senhor: eu sou fraco, mas o Senhor pode. Eu não posso, Ele tudo pode. Jó 42:2, se eu não estiver enganado, diz assim: eu sei, Senhor, eu bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. E quando nós o buscamos, nós o encontramos.